Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei.
E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos, e quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse.
Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó.
Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81.
Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido
da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos, e quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse.
Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó.
Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho. Pois eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81.
Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido
da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse.
Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó.
Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81.
Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas, e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova, e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido
da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse.
Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 81. Cantem todos com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem todos louvores a Deus de Jacó. E que comecem as músicas e que toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e também quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu esta lei ao povo de Israel. Eu ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. E quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. E lá de onde eu estava escondido da tempestade, eu lhes respondi. Eu os coloquei à prova lá na fonte de Meribá. Ó povo meu, escutem os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro e nem adorem nenhum Deus estranho, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Então eu deixei que eles andassem em seus caminhos de teimosias e que fizessem o que quisessem. Eu gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo todos os seus inimigos e castigaria logo todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês, meu povo, povo de Israel, eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos.